Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Sextou! O último bloco de capítulos de Dewey, Um Gato Entre Livros. Muito obrigada por vocês me acompanharem em mais essa leitura. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém. Aliás, compartilhe a playlist agora que ela tá completa, né? Com alguém. Um grande beijo para vocês e eu já vou começar. Capítulo 25. A reunião. À medida que Dewey avançava na velhice, a bondade dos usuários da biblioteca pública de Spencer realmente começou a aparecer. Tanto amigos como visitantes eram mais delicados com ele. Conversavam mais e prestavam mais atenção às necessidades dele, do mesmo modo como fazemos com um parente mais velho em uma reunião de família. Ocasionalmente, alguém comentava que ele parecia fraco, magro ou sujo. Porém, eu sabia que a preocupação deles era uma manifestação de amor. O que aconteceu com o pelo dele? Era provavelmente a pergunta mais comum. Nada. É que ele está velho, eu respondia. É verdade. O pelo de Dewey perdera muito de seu brilho. Não era mais um laranja radiante, mas um cobre embaçado. Estava também cada vez mais embaraçado, tanto que eu não conseguia mantê-lo com uma simples escovada. Levei Dewey à doutora Frank e ela explicou que à medida que os gatos envelhecem, as farpinhas na língua deles vão se desgastando. Mesmo que se lambam regularmente, não conseguem um trabalho eficiente, porque não há como separar o pelo. Pelo emaranhado e embaraçado era apenas outro sintoma de velhice. Quanto a estes, disse a doutora Frank estudando o acúmulo no traseiro de Dewey, é preciso medidas drásticas. Acho melhor raspá-los. Quando ela acabou, o pobre Dewey estava felpudo de um lado e pelado de outro. Parecia usar um grande casaco de vison sem as calças. Alguns membros da equipe riram quando viram, pois era uma visão hilariante. Contudo, não riram por muito tempo. A humilhação na cara de Dewey os fez parar. Ele odiou o tratamento. Simplesmente odiou. Afastou-se rapidamente uns poucos passos. Depois sentou e tentou esconder o traseiro. Então levantou. Afastou-se mais rapidamente e sentou outra vez. Vai, para. Vai, para. Finalmente, conseguiu voltar para a cama, enterrou a cabeça nas patas e se enroscou embaixo do brinquedo preferido, Marty Mouse. Durante dias o encontramos com a metade superior aparecendo em um corredor, mas o traseiro escondido em uma estante. Sabíamos que a saúde de Dewey não era motivo para risos. Os funcionários não falavam sobre isso, porém eu sabia que estavam preocupados. Tinham medo de, uma manhã, encontrarem Dio morto no chão. Percebi que não era a morte dele que preocupava alguns deles, mas a ideia de terem de lidar com ela. Ou pior, terem de tomar uma decisão em uma crise. Entre minhas próprias questões de saúde e minhas viagens a Des Moines a negócios pela biblioteca estadual, eu frequentemente estava fora da biblioteca. Dewey era meu gato. Todo mundo sabia disso. A última coisa que queriam era ter a vida do meu gato em suas mãos. Não se preocupem, disse a eles. Façam apenas o que acharem melhor para Dewey. Não há como errar. Não podia prometer que nada aconteceria enquanto eu estivesse fora. Todavia, garanti a eles. Conheço esse gato. Sei quando ele está saudável, um pouco doente e realmente doente. Se ele estiver realmente doente, confie em mim. Ele vai ao veterinário. Farei o que for preciso. Além disso, Dewey não estava doente. Ele ainda pulava para cima e para baixo da mesa de circulação, sinal de que a artrite não estava tão ruim.
A digestão estava melhor que nunca e ele ainda gostava da companhia dos frequentadores. No entanto, era preciso paciência para cuidar de um gato velho e, francamente, alguns membros da equipe achavam que não era serviço deles. Lentamente, à medida que Dewey envelhecia, o apoio a ele foi diminuindo. Primeiro, aqueles na cidade que tinham agendas diferentes. Depois, alguns dos que não tomavam partido. Mais tarde, certos usuários que só queriam saber de um gato atraente e ativo. E, finalmente, os funcionários, que não queriam a carga de cuidar de um geriátrico. Infelizmente, é um processo que acontece com todos nós. Mesmo ciente de tudo isso, fui pega de surpresa na reunião do Conselho da Biblioteca em outubro de 2006. Eu esperava uma discussão normal sobre o estado da biblioteca, porém o encontro logo passou a ser um plebiscito a respeito de Dewey. Um usuário mencionou a aparência dele, dizendo que não estava boa. Talvez, sugeriu o conselho, devêssemos dar-lhe alguma ajuda médica. Em seu check-up recente, disse a eles, a doutora Frank descobriu hipertireoidismo. É apenas mais um sintoma de velhice, junto com a artrite, a pele seca e os sinais pretos nos lábios e nas gengivas. A doutora Frank receitou uma medicação que, graças aos céus, não precisa ser tomada via oral. Eu a esfrego na orelha dele. Dewey já melhorou, não se preocupem. Ainda lembrei a eles. Estamos pagando o remédio dele com doações e meu próprio dinheiro. Nenhum único centavo da verba do município nunca foi gasto nos cuidados de Dewey. Hipertiroidismo? É sério? É, mas possui tratamento. O remédio vai ajudar o pelo dele? O pelo fosco não é uma doença, é algo que vem com a idade, como cabelo branco nos seres humanos. Eles deveriam entender, afinal, que não havia uma única cabeça na sala sem alguns fios brancos. E o peso dele? Expliquei a dieta de Dewey em detalhes, desde a obsessão com que Dona e eu cuidávamos da ração dele até os sanduíches Arby de rosbife e cheddar. Mas a aparência dele não é boa. Voltavam sempre à questão de que Dewey não estava com boa aparência. Ele causava danos à imagem da biblioteca. Eu sabia que eles tinham boas intenções, que estavam interessados em encontrar a melhor solução para todos, mas não conseguia entender o raciocínio. Era verdade, Jill não tinha mais a aparência tão atraente. Todo mundo envelhece. Pessoas com 80 anos não se parecem com as de 20. Nem deveriam. Vivemos em uma cultura de jogar fora, de esconder as pessoas velhas e tentar não olhar para elas. Elas têm rugas, têm manchas de idade. Não caminham bem e as mãos tremem. Os olhos são lacrimosos ou babam quando comem ou arrotam nas calças demais. Era uma expressão de Jodie quando ela tinha 2 anos. Não queremos ver isso. Até os idosos realizados, até as pessoas que se doaram a vida inteira, queremos que elas fiquem fora das vistas e das mentes. Entretanto, talvez as pessoas mais velhas e os gatos mais velhos tenham algo a nos ensinar, se não a respeito do mundo, pelo menos sobre nós mesmos. Por que você não leva Dewey para morar com você? Sabemos que ele a visita nos feriados. Eu já tinha pensado nisso, mas desistira há muito tempo. Jill jamais poderia ser feliz morando na minha casa. Eu passava muito tempo ausente entre trabalho e reuniões. Ele detestava ficar sozinho. Era um gato público. Precisava de pessoas em torno dele. Precisava da biblioteca em volta dele para ser feliz. Tivemos queixas, Vicky. Não entende? Nossa tarefa é falar em nome dos moradores dessa cidade. O conselho parecia estar pronto para dizer que a cidade já não queria mais Dewey.
Eu sabia que aquilo era ridículo porque eu via o amor da comunidade por Jill todos os dias. Eu não tinha dúvida de que o conselho recebera algumas queixas, porém sempre existiram queixas. Agora, como Dewey não tinha sua melhor aparência, as vozes se tornavam mais ruidosas. Mas aquilo não significava que a cidade tivesse se voltado contra Dewey. Uma coisa que aprendi ao longo dos anos foi que as pessoas que amavam Dewey, que realmente o queriam e precisavam dele, não eram as que tinham as vozes mais altas. Eram as que não tinham voz alguma. Se eu tivesse sido o conselho 20 anos atrás, jamais teríamos podido adotar Dewey. Graças a Deus, pensei comigo mesma. Graças a ti, Deus, pelos conselhos passados. E mesmo que fosse verdade o que o conselho achava, mesmo que a maior parte da cidade tivesse virado as costas a Dewey, não tínhamos nós o dever de apoiá-lo? Mesmo que 5 pessoas se importassem, já não era o suficiente? Mesmo que ninguém se importasse, permanecia o fato de Dewey adorar a cidade de Spencer. Sempre amaria Spencer. Ele precisava de nós. Nós não podíamos simplesmente jogá-lo fora porque olhar para ele, mais velho e fraco, não era mais um motivo de orgulho para nós. Havia ainda outra mensagem do conselho, que veio em alto e bom som. Dewey não é nosso gato. Ele é o gato da cidade. Falamos pela cidade, então é nossa a decisão. Nós sabemos o que é melhor. Não discuto um fato. Dewey era o gato de Spencer. Nada era mais verdadeiro. Mas ele era também o meu gato. E por último, Dewey era um gato. Naquela reunião, percebi que na cabeça de muita gente, Dewey tinha passado de um animal de carne e osso com pensamentos e sentimentos para um símbolo, uma metáfora, um objeto que podia ter dono. Os membros do conselho da biblioteca adoravam Dewey como um gato. Cat Grainer, a presidente, sempre levava petiscos no bolso para ele. Porém, eles ainda não conseguiam separar o animal do legado. E admito que havia ainda outra coisa passando pela minha cabeça. Eu também estou ficando mais velha. Minha saúde não é das melhores. Será que essas pessoas vão me descartar também? Sei que sou chegada a Dewey, disse ao conselho. Sei que atravessei um ano difícil com a morte da minha mãe e com a minha saúde, e que vocês estão tentando me proteger. Porém, eu não preciso de proteção. Parei. Não era nada disso que eu estava querendo dizer. Talvez vocês achem que eu amo Dewey demais. Recomecei. Talvez achem que meu amor tolde meu julgamento. Mas confiem em mim. Eu saberei quando for a hora. Tive animais minha vida inteira. Sacrifiquei-os. É difícil, mas consigo fazê-lo. A última coisa que quero, a última coisa mesmo, é que Dewey sofra. Uma reunião de conselho pode ser um trem de carga, e aquele me jogou para fora da estrada como se eu fosse uma vaca. Alguém sugeriu um comitê para tomar decisões a respeito do futuro de Dewey. Eu sabia que as pessoas naquele comitê estariam bem intencionadas. Sabia que encarariam seriamente a tarefa delas e fariam o que achassem melhor. No entanto, eu não podia deixar que isso acontecesse. Simplesmente não podia. O conselho estava discutindo quantas pessoas deveriam fazer parte desse comitê de vigilância da morte de Dewey, quando um membro, Sue Hitchcock, falou: Isso é ridículo. Não acredito que estejamos discutindo isso. Vi que está na biblioteca há 25 anos. Ela tem Dewey há 19 anos. Ela sabe o que está fazendo. Deveríamos todos confiar no julgamento de Vicky. Graças a Deus por Sue Hitchcock. Assim que ela falou, o trem descarrilhou e o conselho recuou. É, murmuraram. Você tem razão.
É muito cedo. Se a condição dele piorar, eu estava arrasada. Doeu-me fundo que essas pessoas chegassem até a sugerir que tirassem Dewey de mim. E elas poderiam tê-lo feito. Tinham o poder para isso. Mas não tiraram. De algum modo, eu saíra vitoriosa. Por Dewey, pela biblioteca, pela cidade, por mim. Fim do capítulo 25. Capítulo 26. O amor de Dewey. Jamais me esquecerei do Natal de 2005, o ano seguinte ao daquela reunião horrível, quando Dewey tinha 18 anos. Jodie e o marido Scott ficaram em minha casa. Eles tiveram gêmeos, Nathan e Hannah, que estavam com 1 ano e meio de idade. Mamãe ainda estava viva e vestiu seus melhores trajes para ver os gêmeos abrirem os presentes. Jill estava esparramado no sofá, pressionado contra o quadril de Jodie. Era o final de uma coisa e o começo da seguinte. Mas naquela semana estávamos todos juntos. O amor de Dewey por Jodie nunca diminuíra. Ela ainda era seu grande caso romântico. Sempre que tinha uma oportunidade, naquele Natal, ele se grudava nela. No entanto, com tanta gente em volta, especialmente as crianças e tanta coisa acontecendo, ele mais que nunca estava satisfeito em apenas observar. Jill se dava bem com Scott, sem um pingo de ciúmes, e adorava os gêmeos. Quando os meus netos nasceram, substituí a mesa de centro de vidro por um puff estofado, e Jill passou a maior parte da semana do Natal sentado naquele puff. Hannah e Nathan iam com seus passinhos incertos afagá-lo inteiro. Jill agora era cauteloso com crianças nessa idade. Na biblioteca, se mandavam quando elas tentavam se aproximar. Contudo, ficou quieto com os gêmeos, mesmo quando eles lhe davam tapinhas do lado errado e puxavam seu pelo. Hannah o beijava 100 vezes por dia. Nathan acidentalmente o jogou de cabeça para baixo. Uma tarde, Hannah cutucou Dewey na cara ao tentar afagá-lo. Dewey nem reagiu. Eram meus netos e filhos de Jodie. Dewey nos amava, então amava os gêmeos também. Dewey estava tão calmo naquele ano. Essa era a maior diferença do velho Dewey. Ele sabia como evitar encrencas. Ainda comparecia a reuniões, porém sabia que até que ponto chegar e que colo escolher. Em setembro de 2006, poucas semanas antes da reunião do conselho, um programa na biblioteca atraiu quase 100 pessoas. Imaginei que Dewey fosse se esconder na sala dos funcionários, mas lá estava ele, se enturmando como sempre. Parecia uma sombra se movendo entre os convidados, muitas vezes sem ser notado, mas de algum modo presente ao alcance da mão de um usuário sempre que a estendesse para afagá-lo. Havia um ritmo na interação dele que parecia a coisa mais natural e linda do mundo. Depois do programa, Dewey subiu para a cama sobre a mesa de Kai, claramente exausto. Kai chegou e deu-lhe um delicado afago no queixo. Eu conhecia aquele toque, aquele olhar tranquilo. Era um agradecimento. Como quando se agradece a um velho amigo ou a um cônjuge depois de observá-lo atravessar uma sala lotada e se dá conta de como ele é maravilhoso e que sorte a sua de tê-lo em sua vida. Eu meio que esperava que ela dissesse: está bem, gato, está bem. Como o fazendeiro no filme Baby, o Porquinho Atrapalhado. Porém, desta vez, Kai não disse nada. 2 meses mais tarde, no início de novembro, o andar de Dewey se tornou um tanto instável. Ele começou a fazer pipi demais, algumas vezes no jornal ao lado de sua caixa de areia, coisa que nunca fizera antes. Entretanto, ele não se escondia. Ainda pulava para cima e para baixo da mesa de circulação. Ainda interagia com os usuários. Não parecia ter dores. Liguei para a doutora Frank e ela aconselhou a não levá-lo ao consultório, mas a observá-lo cuidadosamente.
Aí, numa manhã, quase no fim do mês, Dewey não acenou. Em todos aqueles anos, eu podia contar nos dedos de uma mão quantas vezes Jill não acenara quando eu chegava de manhã. Em vez disso, estava parado perto da porta da frente, apenas me esperando. Eu acompanhei a caixa de areia, dei-lhe suas latas de ração. Ele comeu umas dentadas e caminhou comigo em nossas rondas matinais. Como eu estava ocupada preparando uma viagem à Flórida, a filha do meu irmão Mike, Natalie, ia se casar e a família inteira estaria lá, deixei Dewey com a equipe durante o resto da manhã. Como sempre, ele entrou enquanto eu estava trabalhando para farejar o duto de aquecimento da minha sala, certificando-se de que eu estava em segurança. Quanto mais velho ficava, mais protegia os que amava. Às 9h30, fui buscar a refeição de Dewey daquela hora. Um biscoito de bacon, ovos e queijo Hardy. Quando voltei, Dewey não veio correndo. Imaginei que o velhinho surdo não escutara a porta. Encontrei-o dormindo em uma cadeira ao lado da mesa de circulação. Então sacudi a sacola algumas vezes, mandando o cheiro de ovos em sua direção. Ele voou da cadeira para minha sala. Pus a mistura de ovos e queijo em um prato de papelão e ele deu umas 3 ou 4 mordidas antes de se enroscar no meu colo. Às 10h30, Dewey compareceu à hora da história, como sempre. Cumprimentou cada criança. Uma menina de 8 anos estava sentada no chão com as pernas cruzadas, na posição que costumávamos chamar de estilo indiano. Jill se enroscou nas pernas dela e adormeceu. Ela o afagou. Outras crianças se revezavam para afagá-lo. Todo mundo estava feliz. Depois da hora da história, Dewey engatinhou para sua cama forrada de peles na frente do duto de aquecimento, que estava em pleno funcionamento. E foi onde o deixei ao sair da biblioteca ao meio-dia. Eu ia para casa almoçar, depois ia pegar o papai e dirigir até Omaha, para pegar um voo na manhã seguinte. 10 minutos depois de ter chegado em casa, o telefone tocou. Era Jan, uma de nossas atendentes. Dewey está com um comportamento esquisito. O que você quer dizer com esquisito? Ele está chorando e andando esquisito, e tenta se esconder nos armários. Vou já para aí. Dewey estava escondido embaixo de uma cadeira. Peguei-o. Ele tremia como na manhã que eu encontrei. Os olhos estavam arregalados e eu podia ver que ele sentia dor. Liguei para o consultório da veterinária. A doutora Frank tinha saído, porém o marido dela, o Dr. Bill, estava lá e me disse: venha para cá imediatamente. Enrolei Dewey na toalha dele. Era um dia frio, no final de novembro. Dewey imediatamente se aninhou contra mim. Quando cheguei ao consultório, Dewey estava no chão do carro, ao lado do aquecimento, tremendo de medo. Peguei-o no colo e o segurei contra o peito. Foi quando notei cocô aparecendo no traseiro dele. Que alívio! Não era nada sério, era prisão de ventre. Falei do problema com o Dr. Bill, e ele levou Dewey para a sala dos fundos e limpou-lhe o cólon e os intestinos. Além disso, lavou-lhe o traseiro, de modo que Dewey voltou molhado e com frio. Pulou dos braços do Dr. Bell para os meus e olhou-me com os olhos suplicantes. Ajude-me. Eu percebi que algo estava errado. O Dr. Bill disse: dá para eu sentir uma massa, não são fezes. O que é? Temos que fazer uma radiografia. 10 minutos mais tarde, o Dr. Bill voltou com os resultados. Havia um grande tumor no estômago de Dewey, que estava empurrando os rins e os intestinos. Por isso fazia mais pipi e também explicava o fato de ele fazer xixi fora da caixa de areia. Não estava lá em setembro, continuou o Dr. Bill, o que significa que provavelmente é um câncer agressivo.
precisaríamos fazer exames invasivos para ter certeza. Ficamos em silêncio olhando para Dewey. Nunca suspeitara de um tumor. Nunca. Sabia tudo sobre Dewey, todos os pensamentos e sentimentos dele. Porém, esse ele mantivera escondido de mim. Ele está sentindo dor? Sim, acho que está. A massa está crescendo muito rapidamente e só tende a piorar. Há alguma coisa que possamos dar para ele para a dor? Na verdade, não. Eu segurava Dewey no colo, aninhando-o como se fosse um bebê. Ele não me deixava carregá-lo assim há 16 anos. Agora nem reagia, simplesmente olhava para mim. Acha que ele está sentindo dor constante? Só posso imaginar que esteja. A conversa me esmagava, achatava, fazia-me sentir esgotada, esvaziada, cansada. Não podia acreditar no que estava escutando. De algum modo eu acreditara que Dewey iria viver para sempre. Liguei para o pessoal da biblioteca e contei que Dewey não voltaria para casa. Guy estava fora da cidade, Joy estava de folga. Ainda conseguiram falar com ela na Sears, mas era tarde demais. Diversos outros vieram apresentar suas despedidas. Em vez de se aproximar de Dewey, no entanto, Sharon entrou direto e me abraçou. Obrigada, Sharon. Eu precisava disso. Depois abracei Donna e agradeci a ela por amar tanto Dewey. Ela foi a última a dizer adeus. Alguém falou: Não sei se você vai querer ficar aqui quando puserem para dormir. Tudo bem, eu disse. Prefiro ficar sozinha com ele. O Dr. Bill levou Dewey para a sala dos fundos a fim de aplicar a endovenosa. Depois trouxe-o de volta com um cobertor novo e colocou em meus braços. Falei com Dewey por alguns minutos. Contei-lhe o quanto o amava, o quanto ele significava para mim, como eu não queria que ele sofresse. Expliquei o que estava acontecendo e por quê. Arrumei o cobertor para certificar-me de que ele estava confortável. Que mais poderia eu oferecer além de conforto? Aninhei-o nos braços e balancei-o para trás e para frente, de um pé para o outro. Hábito que começara quando ele não passava de um gatinho. O Dr. Bill deu-lhe a primeira injeção, seguida de perto pela segunda. Ele disse: Vou checar os batimentos cardíacos. E eu falei: Não precisa. Posso ver nos olhos dele. Dewey se fora. Fim do capítulo 26. Capítulo 27. O amor por Dewey. Fiquei na Flórida 8 dias. Não li jornais, não assisti à televisão, não atendi telefonemas. Foi a melhor época possível para estar fora, porque a morte de Dewey foi dura, muito dura. Eu sucumbi no voo de Omaha e chorei o trajeto inteiro até Houston. Na Flórida, pensava o tempo todo em Dewey, sozinha, silenciosamente, mas também rodeada pela família que sempre me apoiou. Eu não tinha ideia do alcance da notícia da morte de Dewey. Na manhã seguinte, enquanto eu chorava em um avião para Houston, a estação local de rádio dedicou seu programa matinal às lembranças de Dewey. O Silk City Journal publicou uma longa matéria e um obituário. Não sei se essa foi a fonte, mas as linhas da Associated Press pegaram a história e a mandaram pelo mundo inteiro. Em poucas horas, a notícia da morte de Dewey apareceu no noticiário da tarde da CBS e da MSNBC. A biblioteca começou a receber telefonemas. Se eu estivesse lá, teria ficado presa respondendo a perguntas de repórteres por dias. Porém, ninguém mais da equipe se sentiu confortável em falar com a mídia.
A secretária da biblioteca, Kim, fez uma breve declaração, que terminava no que acho que foi o obituário público. Todavia, aquilo foi tudo. Era o suficiente. Durante dias depois disso, esse obituário foi publicado em mais de 270 jornais. A reação das pessoas tocadas por Dewey foi igualmente avassaladora. Os habitantes de Spencer receberam telefonemas de amigos e parentes do país inteiro que ficaram sabendo da morte de Dewey pelos jornais ou programas de rádios locais. Um casal da cidade estava fora do país e ouviu a notícia de um amigo em São Francisco, que leu sobre o falecimento no San Francisco Chronicle. Admiradores montaram uma vigília na biblioteca. Comerciantes locais mandaram flores e presentes. A filha de Sharon e Tony, Amy, me deu um retrato que ela havia desenhado de Dewey. Eram 2 círculos verdes no meio da página, com linhas que saíam em todas as direções. Era lindo e Amy ficou radiante quando eu o preguei na porta da minha sala. Aquele desenho era o modo perfeito de nos lembrarmos dele. Gary Roma, o diretor do documentário sobre gatos de biblioteca, escreveu-me uma longa carta. Ele comentava, em parte, não sei se já disse alguma vez a você, mas de todos os muitos gatos de biblioteca que conheci pelo país, Dewey Read More Books era o meu preferido. Sua beleza, seu charme e sua jovialidade eram únicos. Tomoko, da televisão pública japonesa, escreveu para dizer-me que a morte de Dewey havia sido anunciada no Japão e que muitos ficaram tristes ao saber do falecimento. Marty Alton, que redigira o artigo para o American Profile, escreveu para contar que a história de Dewey ainda era a predileta dele. Passados tantos anos, Marty agora era colunista do Los Angeles Times. Parecia tão inverossímil, dadas as centenas de matérias que ele já deve ter escrito, que Marty fosse se lembrar de um gato, muito menos ainda pensar nele com carinho. Mas esse era Dewey. Ele tocava as pessoas muito profundamente. Quando voltei à minha sala, havia sobre a mesa uma pilha de cartas e cartões com mais de 1 metro de altura. Isso sem contar os mais de 600 e-mails a respeito de Dewey esperando na minha caixa de entrada. Muitos deles eram de visitantes que apenas o viram uma vez, mas que nunca se esqueceram dele. Centenas de outros vinham de pessoas que nunca o conheceram. No mês seguinte à morte dele, recebi mais de 1000 e-mails sobre Dewey, vindos do mundo inteiro. Ouvimos falar de um soldado no Iraque que tinha ficado emocionado com a morte de Dewey, apesar do que via lá todos os dias, ou talvez por causa disso. Recebemos uma carta de um casal em Connecticut, cujo filho completava 11 anos e seu desejo de aniversário era soltar um balão para o céu em homenagem a Dewey. Recebemos muitos presentes e doações. Uma bibliotecária do Museu de História Naval, por exemplo, doeu 4 livros em memória dele. Ela acompanhara a história de Dewey em publicações de bibliotecas e leu seu obituário no Washington Post. Nosso site, www.spencerlibrary.com, passou de 25 mil acessos por mês para 189.922 em dezembro. E o movimento não deu trégua durante a maior parte do ano seguinte. Muitos na cidade queriam que fizéssemos um serviço em memória de Dewey. Apesar de nem eu e nem ninguém da equipe querer, tínhamos que fazer algo. Então, em um frio sábado no mês de dezembro, os admiradores de Dewey se reuniram na biblioteca para lembrar uma última vez, pelo menos oficialmente, o amigo que tivera um impacto tão grande em suas vidas. Tentamos pegar leve. Contei a história do morcego, Audrey narrou a história das lâmpadas, Joy lembrou os passeios no carrinho. Sharon contou como Dewey roubou a carne do sanduíche dela. Contudo, apesar de nossos melhores esforços, as lágrimas rolaram.
Duas mulheres em particular choraram o tempo inteiro. Equipes de diversas televisões locais filmaram o evento. Era uma ideia gentil, porém as câmeras pareciam estar fora de lugar. Tratava-se de pensamentos privados entre amigos. Não queríamos compartilhar nossas palavras com o mundo. Percebemos também, enquanto estávamos lá, juntos, que as palavras não conseguiam descrever nossos sentimentos por Dewey. Não havia um jeito fácil de dizer o quanto ele era especial. Estávamos lá, as câmeras estavam lá, o mundo estava parado à nossa volta. Isso dizia mais que qualquer palavra. Finalmente, uma professora da escola falou: as pessoas não entendem para que tanta onda se ele era apenas um gato. Mas é aí que elas estão erradas. Dewey era tão mais que isso. Todo mundo entendeu exatamente o que ela queria dizer. Meus momentos com Dewey foram mais discretos. O pessoal havia limpado a comida e as tigelas dele enquanto eu estava fora. Mas eu tive de dar os brinquedos dele. Tive de limpar a prateleira, a vaselina para as bolas de pelo, a escova, o novelo de lã vermelha com que ele tinha brincado a vida inteira. Tive de estacionar o carro e caminhar para a biblioteca todas as manhãs sem Dewey a acenar para mim da porta da frente. Quando o pessoal voltou à biblioteca depois de visitar Jill pela última vez, o aquecedor em frente ao qual ele se deitava todos os dias não funcionava mais. Dewey estivera deitado em frente a ele aquela mesma manhã e o aparelho funcionava normalmente. Foi como se a morte de Jill tivesse tirado a razão do aquecimento. Será que um equipamento que não funciona pode partir seu coração? Passaram-se 6 semanas antes de eu conseguir pensar em mandar consertar aquele aquecedor. Mandei cremar Dewey com um de seus brinquedos favoritos, Marty Mouse, para que ele não ficasse sozinho. O crematório ofereceu uma caixa de mogno e uma placa de bronze sem cobrar, porém não parecia certo exibi-lo. Jill voltou à biblioteca em um recipiente simples de plástico, dentro de um saco de veludo azul. Coloquei o recipiente em uma prateleira de minha sala e voltei ao trabalho. Uma semana depois do serviço em memória, saí de minha sala meia hora antes de a biblioteca abrir, muito antes de os frequentadores chegarem. Disse a Kay: vamos agora. Era dezembro, outra manhã brutalmente fria de Iowa, exatamente como a primeira manhã e muitas outras desde então. Era quase o dia mais curto do ano e o sol não se erguera. O céu ainda estava azul escuro, quase roxo, e não havia movimento nas estradas. O único som era o vento frio vindo das planícies do Canadá, chicoteando as ruas e passando sobre os sombrios milharais. Mexemos em algumas pedras no pequeno jardim que ficava na frente da biblioteca, procurando um lugar onde o solo não estivesse completamente congelado. Entretanto, geava na terra toda e demorou um tempo para Kai cavar um buraco. O sol começava a aparecer por cima dos prédios, do lado mais distante do estacionamento, lançando as primeiras sombras. Na hora que coloquei os remanescentes do meu amigo no solo e apenas disse: você sempre estará conosco, Dewey. Esta é a sua casa. Aí, Kai jogou a primeira pá de terra, enterrando para sempre as cinzas de Dewey, do lado de fora da janela da biblioteca das crianças, ao pé da linda estátua de uma mãe lendo um livro para o filho. A estátua de mamãe. Quando Kai ajeitou as pedras de volta sobre a última morada de Dewey, olhei para cima e vi o resto do pessoal da biblioteca na janela, olhando-nos em silêncio. Fim do capítulo 27. Epílogo. Os últimos pensamentos de Iowa. Não houve muitas mudanças no noroeste de Iowa desde a morte de Dewey. O etanol passou a ser a grande novidade.
Há mais milho no solo que nunca, porém não existem mais agricultores para plantá-lo, apenas a melhor tecnologia e as novas máquinas. E, é claro, mais terras. Em Spencer, o hospital recebeu seu primeiro cirurgião plástico. Kleber Meyer, agora com 80 anos, foi destituído do cargo e voltou ao seu posto de gasolina. O novo prefeito é o marido de Kim Petersen, a secretária da biblioteca. Mas ele não lê mais que Kleber. A usina Eaton, na fronteira da cidade, que fabrica peças de maquinaria, mudou um turno para Juarez, no México. Perderam-se 120 empregos. Mas Spencer vai sobreviver. Sempre sobrevivemos. A biblioteca continua sem gato, como desde a primeira vez que Ronald Reagan foi presidente. Depois da morte de Dewey, tivemos quase 100 ofertas de novos gatos. Recebemos ofertas até do Texas, com transporte incluído. Os bichanos eram fofos e a maior parte tinha histórias emocionantes de sobrevivência. Contudo, não havia entusiasmo em adotar um deles. O conselho da biblioteca, sensatamente, decretou uma moratória de 2 anos para gatos na biblioteca. Eles disseram que precisavam de tempo para pensar nas questões. Eu já tinha pensado em tudo o que precisava. Não se pode trazer o passado de volta. Mas a memória de Dewey continuará viva. Tenho certeza disso. Talvez na biblioteca, onde o retrato dele está pendurado ao lado da porta da frente, por cima de uma placa de bronze que conta sua história. Um presente de um dos muitos amigos de Jill. Talvez nas crianças que o conheceram, que vão falar dele nas décadas futuras, com os próprios filhos e netos. Talvez neste livro. Afinal, é por isso que o escrevo. Para Dewey. Em 2000, quando a Grand Avenue chegou ao Registro Nacional, Spencer encomendou uma instalação da arte pública para servir como declaração dos nossos valores e como ponto de entrada do nosso centro histórico. 2 ceramistas da região de Chicago, especialistas em mosaicos de azulejos, Nina Smutkein e John Atman Weber, passaram 1 ano na região, conversando conosco, estudando nossa história e observando nosso modo de vida. Mais de 570 residentes, desde crianças a avós, foram consultados pelos artistas. O resultado é uma escultura de mosaico chamada The Gathering of Time, of Land, of Many Hands. A reunião de tempo, de terra, de muitas mãos. A reunião é composta de 4 pilares decorativos e 3 paredes pictóricas. A parede sul é chamada A História da Terra. É um mural agrícola que representa milho e porcos, uma mulher pendurando colchas em um varal e um trem. A parede norte é A História da Recreação ao Ar Livre. Focaliza os parques leste e oeste, nossas principais áreas de lazer municipais, os locais da feira nos limites ao norte da cidade e os lagos. A parede oeste é A História de Spencer. Mostra 3 gerações reunidas na casa da avó, a batalha da cidade contra o incêndio e uma mulher fazendo um pote, metáfora para a formação do futuro. Ligeiramente, à esquerda do centro, na metade superior do mural, está um gato cor de laranja, sentado sobre as páginas de um livro aberto. A imagem teve como base um desenho feito por uma criança. A história de Spencer. Dewey faz parte dela, agora e sempre. Eu sei que ele viverá mais tempo na memória coletiva de uma cidade que nunca esqueceu onde esteve, mesmo que permaneça atenta para onde está seguindo. Eu disse a Jodie quando Dewey estava com 14 anos. Não sei se vou querer continuar trabalhando na biblioteca depois que Dewey se for. Era apenas uma premonição, porém agora compreendo o que queria dizer. Desde que me lembro, sempre que eu chegava, a biblioteca estava viva, com esperança e amor. Dewey acenava para mim da porta da frente. Agora, voltou a ser um prédio morto. Sinto um gelo nos ossos, mesmo no verão. Certas manhãs, não quero nem me importar.
Então, acendo as luzes e a biblioteca volta à vida. Os funcionários começam a chegar. Os usuários os seguem. Os de meia idade vêm pelos livros, os homens de negócios pelas revistas, os adolescentes pelos computadores, as crianças pelas histórias, os idosos pelo apoio. A biblioteca está viva e mais uma vez tem o melhor emprego do mundo, pelo menos até a hora de ir embora, no final do dia, e ninguém mais pedir um jogo de esconde-esconde. Um ano depois da morte de Dewey, minha saúde finalmente me pegou. Eu sabia que era hora de seguir em frente com minha vida. A biblioteca estava diferente sem Jill, e eu não queria terminar meus dias daquele jeito, vazia, silenciosa, ocasionalmente solitária. Quando eu via passar o carrinho com os livros, aquele em que Jill gostava de passear, meu coração partia. Sentia tanta falta dele, e não apenas de vez em quando na biblioteca, mas todos os dias. Mais de 125 pessoas compareceram à minha festa de aposentadoria, inclusive muita gente de fora da cidade, com quem eu não falava há anos. Papai leu um de seus poemas. Meus netos sentaram ao meu lado para cumprimentar os presentes. Foram publicados 2 artigos no Spence Daily Reporter, agradecendo-me pelos 25 anos de serviço. Do mesmo jeito que Jill, eu tinha sorte. Consegui sair da minha própria maneira. Encontre seu lugar. Seja feliz com o que tem. Trate bem todo mundo. Viva uma boa vida. Não estou falando de coisas materiais, estou falando de amor. E não dá para prever o amor. Aprendi essas coisas com Dewey, é claro, mas, como sempre, tais respostas parecem fáceis demais. Todas as respostas, com exceção de que amei Dewey com todo o coração e ele me amou da mesma forma, parecem fáceis demais. Porém, vou tentar. Quando eu estava com 3 anos, papai tinha um trator John Deere. Aquela máquina tinha uma roçadeira na frente, uma longa fileira de lâminas que pareciam pás, 6 de cada lado. As pás ficavam erguidas alguns centímetros acima da terra e era preciso empurrar a alavanca para frente para colocá-las no chão. Então, elas cortavam o solo, jogando terra fresca nos canteiros de milho. Um dia eu estava brincando na lama em frente à roda daquele trator, quando o irmão de mamãe saiu depois do almoço. Engatou a marcha e começou a dirigir a máquina. Papai viu o que estava acontecendo e começou a correr. Meu tio não escutava os gritos dele. A roda me jogou no chão e me empurrou para as lâminas. Fui empurrada por elas. Passei de uma a outra, até que o irmão de mamãe girou a roda e a lâmina de dentro me jogou para a calha do meio e me deixou de cara para o chão, atrás do trator. Papai me pegou num só movimento e correu comigo de volta para a varanda. Ele me examinou com assombro e me manteve no colo o resto do dia, balançando-me para frente e para trás em nossa velha cadeira de balanço, chorando em meu ombro e me dizendo: "Você está bem, você está bem, você está bem." Por fim, olhei para ele e disse: "Cortei o dedo." Mostrei o sangue. Eu estava machucada, mas fora disso, aquele corte minúsculo foi minha única marca. A vida é assim. Todos de vez em quando passamos pelas lâminas do trator. Todos ficamos machucados e nos cortamos. Algumas vezes as lâminas cortam fundo. Os que têm sorte saem com alguns arranhões, um pouco de sangue. Contudo, isso não é o mais importante. O que realmente importa é ter alguém para pegá-lo, abraçá-lo apertado e dizer que está tudo bem. Durante anos achei que tinha feito isso com Dewey. Achei que essa era a história que eu tinha de contar. E fiz isso. Quando Dewey estava machucado, com frio e chorando, eu estava lá. Segurei-o. Certifiquei-me de que estava tudo bem. Mas essa é apenas uma lasca da verdade.
Na realidade, por todos aqueles anos, nos dias difíceis, nos dias bons e durante todos os dias não lembrados que compõem as páginas do verdadeiro livro de nossas vidas, Dewey estava me segurando. E ele continua me segurando. Desse modo, obrigada, Dewey. Obrigada. Seja lá onde você estiver. Fim do prólogo. Fim do livro. Ai. Desculpem pela emoção desses últimos capítulos, tá? Eu sabia que ia chegar e eu tava com medo de ler. Mas li. Consegui. Bom. Ótimo. Confio que vocês tenham gostado da história. Me perdoem pela emoção. Essa história mexe muito comigo. Mas vamos lá. Obrigada pela companhia de vocês até aqui. Obrigada pelas curtidas. Obrigada pelos comentários. E falando em comentários, até agora que eu estou fazendo essa gravação na quinta-feira, um dia antes da publicação, eu não tive nenhuma indicação de escolha entre os 2 livros que eu sugeri para leitura. Então eu vou dar mais uma semaninha para vocês me ajudarem a escolher entre a História Não Contada de Dom Pedro I, do autor Paulo Rezute, ou a biografia de Assis Chateaubriand, Chateau, o Rei do Brasil,